Elas na gestão. Olá pessoal, meu nome é Cleone Pimentel, eu sou assistente administrativo. Nós estamos aqui hoje no 6º encontro do nosso podcast Ela na Gestão e vamos falar um pouco sobre tecnologia de armazenamento de documentos do protocolo de arquivos. Olá, me chamo Jade, estou cursando assistente administrativo no Senac e para discutirmos nesse episódio estamos com nossa convidada, a senhora Mônica Barreto. Obrigada por aceitar nosso convite e agradeço, e é um grande prazer ter sua presença aqui. Eu também agradeço pelo convite, antecipadamente, e eu espero que eu possa estar contribuindo, mesmo ansiosa, eu espero estar contribuindo com o objetivo do projeto. Gostaria de saber um pouco mais sobre sua trajetória profissional. Eu vou tentar ser sucinta, porque eu já passei bastante, viu? Mas eu sou formada em arquivologia, sou bacharel em arquivologia pela UFBA desde 2012 e atuo na área desde 2009, através do meu primeiro estágio. Eu hoje curso administração, já só falta um ano para me formar. E aqui eu trabalho com coisas totalmente diferentes da área de arquivologia, Trabalho de forma simultânea. Trabalho tanto no arquivo como aqui na área de serviços administrativos, que é diferente de tudo que eu trabalhei antes. Querendo saber um pouquinho o que são documentos na nuvem. É como aqui, a gente tem o conhecimento de arquivo e toda empresa que decide, por qualquer questão, passar de documentos físicos para arquivos digitais, seja por economia de material ou preservação do meio ambiente ou até para otimizar seus processos, como aqui e agora o Senac está fazendo, ela precisa de um espaço para poder armazenar a documentação. E esse espaço é que a gente tenta projetar o arquivo físico para o digital, é conhecido nuvem. Quais as diferenças entre documento na nuvem e outros arquivos? Porque a gente tem um pouquinho em relação a dúvidas, de arquivo para nuvem. Se tem alguma diferença ou seria a mesma questão? Na nuvem a gente tem a redução de material, de material impresso, de material de mídias digitais, porque o arquivo ele tem vários tipos de suporte. Pode ser papel, pode ser digital. Aqui, hoje, a gente ainda tem alguns disquetes, que eu acho que tem gente que nem sabe o que é disquete. Tinha antes microfilme, que era como se fosse aqueles filmes de retrato, não sei. E aqui a gente não chegou a usar, porque era um processo relativamente caro na época, transformar um documento impresso ou manuscrito em microfilme. Com a chegada da nuvem, a gente tem essa redução de espaço físico, além de os documentos serem protegidos, terem uma proteção maior contra agentes da natureza em formato digital. Mas, assim, no caso dos documentos digitais, como eles são fáceis de sofrer, de adulterar, existe um processo que é chamado de certificação digital, que hoje muitas empresas ainda não têm, porque, de certa forma, é novidade e é um processo que é caro. E ele precisa de investimento também no que tange à manutenção, porque exige um custo você ter uma certificação digital, que é como se fosse um CPF para o documento, Cada empresa tem um registro. E aí, para você ter o documento hoje com valor probatório, legal, jurídico também, para alguns documentos é necessária a certificação digital. Mas o documento impresso e o documento virtual, ambos têm valor legal. Só que tem órgãos que ainda não aceitam a documentação sem estar certificado digitalmente. Qual é a diferença entre a pasta e o arquivo? Porque tem gente que não sabe diferenciar a pasta entre o arquivo. Queria saber qual é a diferença. A pasta é um item do arquivo.
A pasta é um item do arquivo, é um local, é um item de acondicionamento de documentos. Como a caixa arquivo, a pasta arquivo tem a pasta que a gente mais conhece, eu acredito que é a pasta suspensa, né? Que a gente abre as gavetinhas, coloca. E basicamente isso. É um item do arquivo. Eu ia perguntar também como era organizado os arquivos e você já acabou me respondendo já essa questão. Na questão verdade, da organização. Acabou um pouco explicando, né? Mas aí é só a forma de suporte, né? Como eles são acondicionados. Aqui a gente não tem isso do arquivo de gaveta, que são as pastas. São só caixas e livros, né? Que são os livros que são encadernados do fluxo de caixa, mais do setor financeiro. Mas aqui, e em outras empresas que eu já trabalhei também, a gente adota muito o critério de assunto. E aí, consequentemente, a gente coloca por ordem cronológica, por ordem alfabética, que é o caso dos documentos de colaboradores desligados, né? A gente adota o critério alfabético. Para os outros documentos, a gente define por assunto, no caso do setor pessoal, por exemplo, vale transporte, pagamento de folha, aí a gente bota pagamento de folha, todos por ordem cronológica. No setor financeiro, aí a gente também já vai por assunto e cronológico, que é fluxo de caixa, pagamentos, tudo direitinho. Para quem tem arquivo técnico, que são aqueles arquivos de engenharia, ou os arquivos jurídicos, já vão por ano, né? Porque não tem como você, por ano não, por número, não tem como você estipular o ano, mas aí como ele já vem geralmente com o número pré-definido dos cartórios, o número de planta, no caso dos técnicos, né, para arquitetura e tal, a gente já arquiva pelos números que vêm pré-determinados. O que é arquivo inativo? Eu fiquei feliz, muito feliz quando eu vi essa pergunta, porque todo mundo fala morto e eu morro junto também com os arquivos. Não existe arquivo morto, existe arquivo inativo. Na verdade, os arquivos, eles têm... são classificados por idade, digamos assim, e pela finalidade para a qual eles foram criados. Os arquivos, eles são correntes, intermediários e os inativos. Os correntes são os documentos que são consultados com frequência, porque precisa tá lendo todo dia, né? Precisa estar fazendo a consulta deles todo dia. E ele não completou, na verdade, o ciclo de função para a qual ele foi criado. Né? Que geralmente esses arquivos, esses documentos, eles ficam dentro de cada setor, que são os documentos que são mais fáceis e mais rápidos de serem consultados, né? Tem que estar ali no dia a dia. O arquivo intermediário já são os arquivos que não estão mais sendo consultados diariamente, mas que ainda são consultados. E aí eles estão ali para aguardar a sua destinação final. Se ele vai para o arquivo permanente, o arquivo inativo, ou se ele vai ser descartado, porque tem isso aqui também geralmente, os arquivos do setor financeiro ou alguns do setor pessoal, como vale transporte, pagamento de nota fiscal, que tem aquele período que consulta, né, por causa de fiscalização, você tem que guardar documentos fiscais. E aqui a gente guarda por uma segurança, né, a mais, um período por segurança a mais, porque questão de auditoria e tal, a gente acaba guardando. Aí são esses documentos. E os documentos que eu prefiro até permanentes, inativos, são os documentos que a gente tem que guardar, né? Seja pelo valor histórico, né? Ou até por questões judiciais, como os casos também dos documentos do setor pessoal, que às vezes o colaborador venha a falecer, aí os dependentes deles direto podem acionar a justiça ainda para recorrer de alguma coisa, entendeu? Aí tem documentos que a gente tem que guardar por 30 anos, por 52 anos, por 100 anos,
arquivo permanente nativo. Essa explicação serviria para a pergunta que é como é desenvolvido o processo de arquivamento? Também. Ela entraria? Também. Eu esqueci até de mencionar. Aqui a gente está, desde 2019, quando eu estive aqui a primeira vez, a gente está criando, na verdade, a tabela de temporalidade, que é um instrumento que ele serve de parâmetro para determinar o tempo que eles ficam arquivados, ou lá no Nelson, né, que é o arquivo do Senac é no Nelson de Farias arquivado. Então, além dessa questão do tempo, né, tem a questão do assunto, aí depois tem a questão cronológica, ou alfabética, ou numérica, e setorial, né, por unidade aqui também, que aqui tem as unidades.